Eu acho que não é novidade para ninguém que o sistema de reformas em Portugal é tudo menos seguro. Enquanto que o certo seria eu assegurar a minha reforma com os meus impostos, a verdade é que aquilo que eu desconto hoje está a ser usado para sustentar a reforma dos meus pais e dos meus avós. Ou seja, quando chegar a minha vez de receber, também vou depender de outras pessoas e da gestão do Estado para a minha sobrevivência. Por mais que o Governo venha a público dizer que estamos numa das melhores posições europeias em relação às reformas, a lógica não mostra isso e os números não enganam. Temos uma população a envelhecer, os jovens entram mais tarde no mercado de trabalho para estudarem e a taxa de natalidade é inferior a 2.1, que é o necessário para haver substituição de gerações. Para termos uma noção, prevê-se que em 2050 o valor da reforma seja de 37% do valor do último ordenado. Ou seja, alguém que atualmente tenha a sorte de ganhar 1.500 euros passará a receber apenas 555. Portanto, é mais do que imperativo garantirmos o nosso futuro, investindo em algo que hoje possa não trazer grande coisa, mas que no futuro, com a ajuda do juro composto, garanta uma ajuda extra a tudo o que o Estado nos der. Este investimento tem de ser algo seguro, estável, pouco arriscado e com uma tendência de crescimento razoável para garantir bons rendimentos. E quando são estas as nossas exigências, aparecem dois grandes nomes, ETFs e PPRs. Cada um tem as suas vantagens, desvantagens, cada um aproxima-se melhor para um tipo de investidor. A verdade é que ambos podem ser benéficos e até se podem complementar. Eu sou Martim Paulo, podem-me chamar de Pimi, e a verdade é que desde os meus 18 anos, quando comecei a trabalhar, que já investi nos dois. Já passei pelo processo de escolher qual é que é o melhor ETF, garantir que encontrava um PPR que se adequava ao meu perfil, que apesar de não investir dele, e já vais perceber porquê. São tudo coisas que quando este vídeo acabar também vais saber fazer. A minha ideia é guiar-te por cada um destes ativos, ensinar-te a escolher, investir e a preparar-te para no futuro fazeres o teu levantamento. Se me permitires, gostava de começar pelos ETFs. Muito bem, um ETF nada mais é do que um fundo de investimento que reúne centenas ou milhares de ativos num único produto. Ou seja, em vez de investires em ações de 1.500 empresas uma de cada vez, podes investir diretamente num ETF que faz o mesmo, mas apenas num único investimento. Isto é excelente, nem que seja porque nos protege em grande parte do risco de mercado. Se comprar uma ação da Coca-Cola pode ser arriscado porque do nada o Cristiano Ronaldo pode dizer para bebermos água, comprar uma cesta que tem essa ação da Coca-Cola e ainda outras 499 pode ser melhor. Nem que seja porque se uma ação perder o valor, as restantes sustentam o valor do investimento. Depois é importante perceber que existem vários tipos de ETF. Nem todos seguem empresas, alguns por exemplo seguem o valor do ouro ou do petróleo, outros seguem o valor de criptomoedas como a Bitcoin. Importante retermos é o seguinte, um ETF é um fundo que acompanha o desempenho de um índice, obrigação ou composição de produtos. Ok, então agora que sabes o que é um ETF, a pergunta que fica é qual é que escolho para mim? Eu acho que aqui a ideia é não inventar. Nós queremos algo que tenha uma rentabilidade anual média de 8 a 10%, que os custos de manutenção sejam baixos e que tenha diversidade de produtos para me dar mais segurança. Não me faz sentido nenhum investir em ETFs que tenham apenas 10 ações, porque se um desliza, o valor do fundo desliza também. Também não faz sentido nenhum escolher um ETF que anualmente nos cobre mais do que 1% de custos de manutenção e muito menos escolher um ETF que apresente rentabilidades ou muito baixas ou completamente irrealistas. Sendo assim, e atenção que isto é apenas a minha opinião, o meu ETF predileto é o SXR8. Este ETF segue o S&P 500, que é um índice que segue as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tem uma taxa de manutenção de 0.07 e a melhor parte é que desde 2000 que a taxa de crescimento média anual é de 10.8. Agora nos últimos anos é ligeiramente maior, mas vamos usar 10.8 como referência. Ou seja, praticamente tudo bom. Obviamente que tem riscos, investir envolve isso mesmo e claro que não nos podemos esquecer da pior desvantagem dos ETFs, porque para termos resultados evidentes temos de esperar bastante tempo. Mas para tu teres uma ideia melhor, eu acho que pode ser interessante se fizermos aqui uma previsão de como é que poderia correr o teu investimento. Atenção, nós estamos a usar resultados passados para prever o futuro, não é um princípio muito correto, mas por exemplo pode servir. Então imagina que aos 30 anos, quando já tiveres um bom emprego, começas a colocar 100 euros por mês para investir. Claro que podes colocar mais, menos, depois os resultados variam. No primeiro link da descrição encontras a calculadora que eu usei para fazer estes cálculos, podes assim adaptar às tuas condições. Colocas 100 euros por mês ao crescimento anual de 10.8, com taxas de manutenção de 0.07 e durante 30 anos. Ou seja, quando tiveres 60, assumimos que demos o teu investimento por completo e está na altura de aproveitar os lucros. Então no final do teu investimento tu ias ter colocado o teu bolso 36 mil euros e tinhas gerado os juros incríveis de 231.468 euros. Obviamente que este valor é bruto, ainda falta todo um conjunto de impostos que vamos ver a seguir, mas a verdade é que 642 explicaste o teu investimento. É um número tão grande que até parece mau. Se achas que o valor ainda não parece incrível, imagina se em vez de investir durante apenas 30 anos, ou seja, em vez de começares a investir quando tens 30, começas quando tens 25 ou 23, que este valor vai mais do que duplicar. O giro do investimento em ETFs é que no curto prazo os retornos não parecem incríveis, mas quando tu dás tempo ao tempo, o efeito do juro composto começa a dar muita força. Por exemplo, este gráfico que vês aqui está a mostrar-te a cinzento o valor que tu investiste no teu bolso e a laranja o valor final do teu investimento. Como podes ver, à medida que nos vamos afastando do ano zero, que foi quando começaste a investir, os retornos são cada vez maiores. Mas pronto, este valor é meramente ilustrativo, vale o que vale, eu acho que não perdes nada em fazer as contas com o link da descrição para teres uma ideia de quanto é que o teu investimento pode alcançar. Agora, chegamos a uma parte chata, mas que tem mesmo de ser, que é a tributação dos ETFs. Portanto, lá aos 60, quando fizeres o levantamento da plataforma, tens mesmo de contar ao Estado quanto é que tu fizeste, porque senão podes ter problemas. Em Portugal, os ETFs são taxados com mais-valias, por isso tu vais pegar no dinheiro que ganhaste, retirar o dinheiro que investiste do teu bolso e esse é o valor base onde vamos incidir os impostos. Agora, por que valor? É uma excelente pergunta. O valor base de incidência é 28%, mas à medida que tens o teu investimento por mais tempo, é-te aplicado um desconto.
No ecrã tens a tabela completa com o tempo necessário para ser aplicado e qual a percentagem a tributar, mas o valor que me parece importante salientar são os 19,6 aplicados se tiveres o ETF por mais de 8 anos. É um incentivo de 30% de desconto, mas acho que é importante ressaltarmos uma coisa. Quando tu investes no ETF, ele pode ser acumulativo ou distributivo, e a diferença é muito simples. Os dividendos que são distribuídos pelas empresas do teu ETF ou são aplicados diretamente ao valor do fundo, e estamos a falar de um ETF acumulativo, ou são entregues separadamente, e estamos a falar de um ETF distributivo. No caso, se receberes os dividendos separadamente, tens de os tributar na altura que recebes, sempre pela taxa de 28, não é aplicado aqui nenhum desconto. Já nos acumulativos podes estar tranquilo que só quando quiseres fazer o levantamento é que tens de te preocupar. Uma dica que é para saber se o teu ETF é acumulativo ou distributivo, vê pelo nome. Se tiver ACC ou DIST, sabes logo a qual dos dois é que se refere. Aqui, como nós estamos a investir para a reforma, o melhor é investir no ETF acumulativo, e o SXR8 que eu falei lá atrás também tem essa hipótese. Vamos agora aos PPRs. PPR significa Plano de Poupança Reforma e é um instrumento financeiro onde o dinheiro aqui investido é aplicado a diferentes ativos como ações ou obrigações. O tipo de ativo que aqui é investido depois depende muito do tipo de PPR, mas a principal vantagem são os benefícios fiscais na altura do resgate. Eu vou ser o mais cordial possível contigo, eu não sou grande fã de PPRs. As vantagens que eles apresentam em relação aos ETFs são claramente eliminadas por todas as nuances e burocracias que eles apresentam. Vê isto, esquece retornos iguais aos ETFs, porque PPRs, mesmo aqueles que são mais arriscados, têm retornos nas casas dos 5 ou 8%. Depois, as taxas de gestão são exageradas e ainda existe quase sempre uma taxa de subscrição, tanto para o capital inicial como para todos os reforços que fizeres. Ou seja, tudo aquilo que o ETF tinha de bom, os PPRs ignoram, e a única coisa que eles destacam são efetivamente as vantagens fiscais. Enquanto que num ETF, no melhor cenário, és tributado a 19,6%, aqui tens a hipótese de ser tributado apenas a 8% se mantiveres o teu investimento durante 8 anos. Mas acho que isto é óbvio para todos, ser tributado a uma menor taxa é incrível, mas se o valor a qual é tributado também é substancialmente menor, não parece uma troca justa de valor. Agora, há aqui umas coisinhas que podem interessar em relação aos PPRs. Anualmente podes deduzir à coleta 20% do valor aplicado em PPRs no teu IRS. Estes 20% têm limites que depois dependem da tua idade, mas o valor mais generoso é de 400€ de dedução se tiveres 35 anos, que depois até aos 50 contas com 350 e a partir daqui a dedução máxima é de 300€. Na prática, anualmente, se tiveres de pagar IRS, podes deduzir 20% do valor investido em PPRs. A questão é que depois já depende do valor que tens à coleta, é uma chatice. A verdade é que se por algum motivo precisares de retirar o dinheiro que investiste no PPR antes de 5 anos e não tiveres nenhuma justificação prevista na lei, és obrigado a devolver todo o valor que deduziste e ainda mais 10% por cada ano. É uma camada de burocracias e nuances que as pessoas que começam a investir agora não querem lidar. As vantagens que nos contam e que dizem para nós usarmos não se comparam com a chatice e planeamento que temos de fazer para retirar partido da única vantagem que este produto oferece, que são as taxas de impostos agradáveis. Sendo assim, não, eu não invisto em nenhum PPR atualmente, exatamente por isso te contei. As vantagens que eles trazem podem ser muito bem aproveitadas em casos muito específicos, mas para a maioria das pessoas não interessa. Eu prefiro muito mais pegar em todo o capital que tenho interesse em colocar num investimento de longo prazo e pôr no meu ETF. Eu vou fazer aqui uma previsão e atenção, isto é a minha forma de ver as coisas, mas eu gostava de saber a tua opinião nos comentários. O governo continua muito casmurro em relação a uma reforma na segurança social, o que significa que nos próximos 20 ou 30 anos o mais provável é ela colapsar. Se a segurança social colapsa, as nossas reformas também, e uma medida que o Estado pode tomar é reduzir drasticamente o imposto para investimentos de longo prazo com 15 ou 20 anos. Sendo assim, eu acho mesmo possível que quando eu tiver para me reformar, o meu investimento possa vir para a minha carteira ou com 0% de imposto ou pelo menos com um valor muito baixo. Sendo assim, a única desvantagem dos ETFs, que é efetivamente a questão dos impostos, pode ser reduzida porque eu tenho a certeza que daqui a alguns anos isto pode mudar. O que é que tu achas? Tu concordas comigo ou achas que eu estou completamente maluco? Resumo de toda a informação que adquiriste neste vídeo. Investir para a tua reforma, sim, e se já começaste a trabalhar, era o que devias estar a fazer. Mesmo que 10€ por mês, é sempre melhor que nada. Agora, se queres saber a minha opinião, esquece por completo os PPRs. Encontra um ETF que se adequa ao teu perfil e usa todas as vantagens que ele tem e assume que no final tens que pagar as mais-valias. E lá está, quem sabe se daqui a 30 ou 40 anos estas taxas são muito mais agradáveis porque tudo mudou. Agora, também quero ser honesto contigo, se o teu interesse não é investir para uma reforma e queres aprender sobre um tipo de investimento mais ativos, eu vou deixar este vídeo aqui como sugestão para veres a seguir. Ele ensina-te a diferença entre este tipo de investimento que aprendeste neste vídeo e um que te obriga a aprender mais, mas possivelmente também pode gerar retornos maiores. Isto porque, claro, é incrível chegarmos à nossa reforma com o milheiro acumulado, mas pode ser também interessante aprendermos algo que nos possa trazer já hoje. Espero que tenham gostado do vídeo, vemos na próxima quinta, um abraço.